Estou com o Dr. Manuel Salgado, médico, estávamos aqui a falar, médico oficial de torneio e também encordoador, presidente da mesa da Assembleia Geral do Clube de Ténis de Setúbal. Estamos na 8ª edição deste grupo Remax Lounge Setúbal Open, um torneio internacional de $25.000. Dr. Manuel, como é que vive esta semana, em primeiro lugar? Esta semana é uma semana de descanso. Porque um descanso muito ativo. Muito ativo. Fisicamente esgotante e fisicamente muito exigente. Só para lhe dar o exemplo, eu ontem saí daqui às 2 da manhã a encordoar raquetes. Hoje às 8 da manhã estava cá, de maneira que é uma semana muito exigente e começa precisamente antes dos jogos começarem, porque os jogadores chegam, testam os campos, testam as bolas, ajustam as raquetes de acordo com a sua situação, com aquilo que pretendem, e muitas vezes os jogos acabaram, as pessoas acham que pronto, já não há mais nada, o trabalho está feito. Para mim eles vêm aqui treinar, não, para mim eu vejo-os a gastar cordas e depois a virem. E normalmente os jogadores, a rotina deles é chegarem aí às 7 da tarde, todos em catadupa, com muitas raquetes para serem substituídas, a dizerem quero a minha raquete pronta amanhã às 9 da manhã. E portanto isto é um desafio, não é? É um desafio e é assim, e nós temos que nos adaptar às exigências dos jogadores e não ao contrário. Não vale a pena, porque eles têm as suas rotinas de treino, as suas rotinas de trabalho, e nós estamos aqui para servi-los. E isto é um torneio, é uma oportunidade que o clube tem de tratar estes jogadores como se fossem da família. Eles muitas vezes acabam nos seus discursos finais dizer que aqui eu sinto-me em casa, e é isso que é esse o nosso propósito, não é? Dizes que quem corre por gosto não cansa, não é bem assim, mas ajuda. Não, cansa, mas é um cansaço diferente. Exato. Às vezes as pessoas fazem aquilo que não gostam e ficam cansadas, e é um cansaço que não tem esperança, não é? Portanto, este cansaço é um cansaço bom. E tem ideia mais ou menos quantas raquetes encordou durante uma edição do torneio? Eu neste momento estou a encordoar raquetes, não só para os jogadores, mas também para os atletas do clube que continuam a sua vida, continuam a treinar. Mas do torneio? Do torneio à volta de 100 a 150 raquetes durante a semana, no mínimo. Tensão mais baixa e tensão mais alta? Tensão mais baixa 19 kg, tensão mais alta 25. Felizmente os jogadores começaram a descer as tensões. Era uma coisa que eu achava que eles deveriam fazer. Isso, estas já cordas médico também. E não só, porque os jogadores fizeram a transição de uma corda clássica que jogavam-se com altas tensões. Porquê? Porque as cordas clássicas, à medida que a corda vai se usando, vai ficando mais gasta, o controle sobre a bola perde-se. E estas cordas novas são mais resistentes, e à medida que se gastam, perde-se resiliência, perde-se capacidade de resposta muito rapidamente, e eles necessitam de substituir. Não perdem controle de bola, mas estes jogadores ao fim do dia, é o que eu assisto muitas vezes, eles entregam raquetes com a corda. Nós não substituímos os pneus de um carro. Dizem assim, estou à espera que o primeiro rebente, que é para eu ir substituir o carro. E portanto eles também não fazem isso, sentem que a corda já acabou a sua vida útil e mandam trocar. E portanto é isso que fazem. Exigências profissionais. E sabe-me dizer qual foi a tensão mais baixa que já lhe pediram, por exemplo? 12 kg. 12 kg? 12 kg, que é uma tensão de raquete de squash. E até fui atrás do jogador para ver como é que é possível jogar com isto. E a raquete mais esquisita que eu vi, que eu nunca tinha visto, é uma raquete que tinha duas pegas, parecia um guiador de uma bicicleta, não é? E nesta edição já? Nesta edição, sim. E nós até perguntámos, mas você joga com isto? Jogo. E foi tudo atrás de ver como é que se jogava com uma raquete que tinha duas pegas, não é? Parecia um guiador, só faltava a campainha para ser uma bicicleta autêntica. Mas é uma coisa que também é exigente do ponto de vista de trabalho, porque
uma pequena modificação, que como tem 2 cabos, a raquete a rotação na máquina é um bocadinho diferente. Ela tem que andar ao contrário, porque ela não passa por cima da máquina, está sempre, é limitada. Mas pronto. Felizmente tem muito mais trabalho durante o torneio como encordador do que médico. Felizmente, mas de vez em quando... Mas é um luxo, porque nem todos os torneios têm essa possibilidade de ter um médico permanente, é claro que há fisioterapeutas, mas é um luxo ter um médico na própria estrutura da organização. O que o ténis sempre esteve habituado a ter. Por acaso é engraçado, estou-me a lembrar, por exemplo, estou a encordoar e chega-se o elemento do staff a dizer-me: olha, vai ali ao campo número 2, está ali um indivíduo a jogar e a vomitar. E assim, lá vou eu. Curiosamente é engraçado, muitos jogadores, quando está muito calor, e não é isso que tem acontecido, quando está muito calor os jogadores só bebem água. Ora, o suor, nós perdemos muito sódio através do suor, e quanto mais água bebemos porque temos sede, mais o nível de sódio no sangue baixa, e por mecanismos que não vou explicar, a pessoa começa a ficar com vómitos e pronto. Felizmente, às vezes, neste caso, temos que dar um medicamento para parar os vómitos e imediatamente repor os sais minerais que a pessoa tem. Por acaso, eu pensei, pronto, o jogador a seguir vai desistir, etc. Voltei para a minha casinha a encordoar, de repente vejo o indivíduo, olha, obrigado e tal, e vim a saber que ele ganhou o jogo. Ainda acabou, parou os vómitos, ainda, porque ele jogava muito bem, e só que ele jogava, fazia pontos e a seguir vomitava no canto do campo. Era uma coisa. Não, era um excesso de água, e poucos sais minerais, porque a pessoa, como está a perder muito sais minerais pelo suor, ou meter água porque tem sede, mas a água não fixa, e então começa a perder sódio e depois acaba por tabela a perder potássio. E então os órgãos ficam mais excitáveis, os órgãos digestivos, e é assim que... É médico há muito tempo, presumo eu. Sou médico há muito tempo, sou médico há 40 anos. E como é que começou esta ligação ao ténis? Eu, antes de ser médico, já era jogador de ténis. Já jogava? Eu fui jogador, eu cheguei a ser o jogador número 1 do clube, não é? Infelizmente deixei de jogar, tive um acidente estúpido numa escada aí há uns anos. Arranquei aqui um músculo na coxa e fiquei um ano sem trabalhar, e depois o músculo ficou completamente inoperacional e deixei de jogar. Não é nada que... Eu estou quase a ficar reformado da minha profissão, mas não era... Já prometi que quando saísse ia recomeçar devagarinho a tentar jogar. Não vou a algumas bolas, porque é impossível. E profissionalmente, qual foi a primeira interação com o ténis? Eu fui durante mais de 10 anos médico da Federação de Ténis, e a história é muito interessante, porque o professor Fonseca Esteves, que na altura era o médico da Federação, a jogar com o filho, levou uma bolada num olho e fez um descolamento da retina e não podia voar. E por acaso foi muito interessante, porque eu já era médico aqui da Associação de Ténis de Setúbal, e eles sabiam do meu trabalho e convocaram-me para se eu substituir à última hora o professor Fonseca Esteves, que Portugal ia jogar contra a antiga Federação de Estados Independentes em Kiev, a antiga União Soviética, em 1990, e eu disse, olha, isso é impossível, que eu tenho o meu bilhete de identidade caducado e não tenho passaporte. E ele disse, nós arranjamos isso. Eu um dia fui a Lisboa, passado 2 horas tinha o bilhete de identidade, fiz o passaporte no mesmo dia e fui à antiga embaixada da União Soviética entregar o meu passaporte para fazerem o visto. Eu dei uma barraca enorme, porque comecei a falar inglês, estupidamente comecei a falar inglês, e às tantas o funcionário da embaixada, muito delicadamente e muito educadamente, diz-me assim, desculpe, mas porquê é que o senhor está a falar inglês? Você pode falar português, num português corretíssimo. E eu, ups, lá fui eu. E disse, e tal, vem aqui entregar um passaporte ao senhor Yuri. E ele, com toda a pachorra do mundo, disse-me, sabe, Yuri é como Manuel em Portugal, nós aqui temos 10 Yuris dentro da embaixada, diga-me lá o que é que precisa. E eu disse, é isto, assim, assim, tal, Taça Davis, já sei qual é o Yuri, deixe ficar aqui o seu passaporte.
que o seu passaporte vai ser entregue no aeroporto antes de você arrancar. De maneira que eu fui para o aeroporto sem passaporte, todo feito, e sim senhor, o Yuri que eu não conhecia entregou-me o passaporte com os vistos e lá fomos. Portanto, juntou as duas paixões. Juntei as duas paixões. E ténis. Ainda hoje e ontem tenho criei grandes amigos nos jogadores da seleção na altura. Na altura de uma geração, a primeira geração de ouro do ténis. Sim, ainda ontem e hoje estive com o Bernardo Mota. O Bernardo, pronto, somos amigos, o Emanuel também, e o Cunha Silva também no ano passado esteve cá e também, pronto. E guarda alguma história, lembra-se assim de algum episódio dessas aventuras, por assim dizer? Olha, com essa nesse ano o Cunha Silva saiu da Suíça e foi diretamente para Kiev. Nós fomos a Moscou e depois é que passámos para Kiev. Entretanto, o Cunha Silva, quando cheguei, ele estava com uma gastroenterite, um bocadinho desidratado. Porquê? Porque em Kiev não havia água natural, só havia água gaseificada com sais sulfurosos. Aquilo era uma água que sabia podre e ele dizia: eu recuso-me a beber esta água. Nós levámos daqui umas grades de água nossa, do Luso. Ele, quando viu a água do Luso, ficou completamente no céu. E levámos bananas também. Eu lembro-me do Cunha Silva olhar para uma banana como uma criança: posso comer? Posso comer? Ele completamente desidratado. E pronto, isso foi uma das histórias muito engraçada. E também, o que me aconteceu nesse ano também foi muito engraçado, foi estar em Kiev e quando o Nuno Marques estava a jogar e faz o primeiro ponto, ouço atrás de mim uma multidão de portugueses a dizer: boa Nuno, grande ponto, e não sei o quê. Mas o que é isto? Eu estou em Kiev. Olhei para trás, eram mais de 40 jovens portugueses que estavam, provavelmente eram familiares e filhos de pessoas relacionadas com a antiga União Soviética, que estavam a estudar nas universidades em Kiev. E, portanto, eles, e depois acabámos por os conhecer, eram para aí cerca de uns 40 que foram-nos apoiar. Incrível. Portanto, eu disse assim: Paulas, até aqui há portugueses em quantidade, faziam mais barulho que o resto do estádio. E agora, o ténis é para a vida? O ténis é sempre para a vida, é assim, Também é um desporto com diz se não tem cão caça com gato, eu digo assim: se não pode jogar, encorda os raquetes. Pronto. É um bocado assim, e a paixão que eu tenho do ténis tende-se nesta... Eu há muitos anos, já encordou há 40 anos, Setúbal... Não resisto a perguntar-lhe quantas raquetes é que acha que já encordou na vida? Seguramente mais de 20 mil, seguramente. Eu sei porque uma das minhas máquinas tinha um contador e eu mudei 2 vezes, ela chegava a 1999 e parava. E eu... remodelei o contador e fui 2 vezes e só nessa máquina, fora as outras que já estive, né? Portanto, seguramente mais de 20 mil. Portanto, vamos imaginar isso. Grande número. Seguramente. Estes dedos é que não acham piada nenhuma, porque os dedos ficam muito inchados, muito doloridos. De manhã eu acordo e digo assim: será que eles hoje vão me obedecer? Porque encordoar muitas raquetes exige muito do ponto de vista físico e sobretudo das mãos, estar a passar as cordas e a puxar. Portanto, estas articulações... A vantagem de ser médico e conseguir conhecer alguns truques para recuperar, ou pelo menos para muito gelo. Pôr as mãos em gelo e recuperando, e saber que o descanso é fundamental depois. E eu prometo-lhes: vocês estão cansados, mas para a semana vocês depois descansam. Vai encordoando ao longo do ano no clube ao longo também, do ano, mas sim, acredito sim. que estas semanas de torneios internacionais... Antigamente o clube tinha uma época de jogar ténis, mas agora com a questão de nós termos 2 campos cobertos... Agora não para, com mais ou menos frequência não para. Não para, não é? Está sempre, e pronto, e esta direção tem uma dinâmica fabulosa e realmente estou rodeado de pessoas, estou rodeado de pais de jogadores, que é muito importante.
os pais dos jogadores têm uma dívida, eu continuo a dizer, os pais dos jogadores têm uma dívida de gratidão para com um clube que lhe ajuda a formar os seus filhos, a torná-los bons cidadãos, a torná-los pessoas intervenientes na sociedade. E as amizades que se criam aqui entre os miúdos que aprendem a jogar ténis são amizades para a vida. E ainda hoje temos pais que vêm pôr os filhos a jogar e os pais são amigos, já jogaram e portanto é uma escola de vida e vamos imaginar que a criança aqui aprenda a estar sozinha de um lado do campo, a ser confrontada com o medo de perder, com o medo de ganhar, com o medo de arriscar, com o medo de... E, portanto, isto é uma excelente... É um excelente mecanismo para a criança enfrentar situações psicológicas que vai ter que ultrapassá-las de uma forma perfeitamente benéfica, de uma forma benévola, com ajuda, com companheirismo. Portanto, isto não é só um desporto, é uma escola de aprendizagem da própria pessoa. Excelente, acho que melhor fim não podia pedir. Muito obrigado, foi um Nada, gosto. Obrigadíssimo. nada.